Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. A gente vai falar agora das 7 sentenças. São 7 sentenças que acontecem durante o julgamento, que vai acontecer com todas as pessoas, todo ser humano. Essas sentenças, elas vão justamente acontecer porque nós não estamos, como eu digo sempre para vocês, nós não estamos aqui numa brincadeira. A gente está aqui justamente num tratamento espiritual onde a alma está vestida de um corpo. O corpo é só uma vestimenta. Então, a primeira sentença é o grande julgamento que a pessoa terá de passar ao deixar este mundo. Então, é certo que a pessoa vai deixar esse mundo. Então, todos os seus atos serão analisados, cada um deles, tanto os bons quanto os maus. E o que vale a pena aqui lembrar, não é porque uma pessoa faz uma mitzvah que ela vai ser salva. Porque mesmo que você alimente o mundo todo, mesmo que você dê alimento para todas as pessoas, faça o melhor para as pessoas, faça a melhor mitzvah, você não vai ter mérito nenhum nessa mitzvah se você não tiver a intenção correta. O que vale na mitzvah é a intenção. Não adianta você fazer algo que você não tiver a intenção correta. Muitas vezes, talvez tenha acontecido com vocês, da gente ir ajudar alguma pessoa, fazer alguma coisa, e no final, aquela ajuda acaba virando uma confusão, onde a pessoa faz um mal para você, você faz um mal para a pessoa, você acaba saindo magoada, a pessoa acaba saindo magoada, mas no final a intenção não era certa. Porque se a intenção fosse certa, não teria gerado isso. E mesmo que a pessoa aprontasse, você continuaria bem, porque você fez a mitzvah com a consciência de não querer nada em troca e de não ter uma intenção em troca. Assim são feitas as mitzvah que têm um porquê. Muito bem. Então, dentro disso, né, a gente tem que entender, então, que essa é a primeira questão, da gente entender as nossas intenções em relação àquilo que a gente vai fazer, tanto para Hashem quanto para o nosso próximo. Tudo tem que ser sem intenção negativa nenhuma. Caso for decretado pela Justiça Superior, esta pessoa realmente terá que deixar este mundo. Os méritos dos bons feitos desta pessoa já não poderão ajudá-la a seguir vivendo como está insinuado no livro de Iona. E os homens remaram para retornar à terra e não podiam voltar para a vida, pois o mar estava cada vez mais violento. Isso está no capítulo 1, no versículo 13, lá do livro de Jonas, como a gente vai analisar agora. No entanto, os homens remavam com força para chegar à costa, mas não conseguiam, pois o mar estava ficando cada vez mais tempestuoso, ou seja, a morte tinha já sido decretada pela pessoa. Porém, a pessoa terá uma recompensa no mundo vindouro por todos os atos bons que ela realizou, por menor que eles tenham sido. 6 enviados serão dirigidos até a alma desta pessoa. Um deles será encarregado de registrar todos os méritos e todas as transgressões que essa pessoa fez neste mundo. O segundo fará análise da sua dificuldade, levando em conta a idade, a situação em que a pessoa se encontrava. A análise do cumprimento de uma boa ou má ação será relativamente proporcional
a sua dificuldade. Por exemplo, quanto mais difícil for para a pessoa realizar uma boa ação, maior será o seu mérito. E quanto mais fácil for para a pessoa evitar a realização de uma má ação, maior será a sua cobrança. E o terceiro enviado é o mesmo que o acompanhou no ventre da sua mãe, assim como o acompanhou ao chegar a este mundo, também o acompanhará ao sair. Veja, cada ato, não existe atos diferentes, cada um dos atos. Se você for estudar a Torá, qual a intenção que você estudou a Torá, se você se arrependeu, se você buscou a Torá com toda a sua alma, todo o seu coração, se você amou o seu próximo, e tem um monte de detalhes que vão ser colocados. Qual é a dificuldade que você estudou a Torá? Se você estava em necessidades físicas, você não tinha dinheiro para alimentação, um monte de coisa. E o que você sacrificou para estudar a Torá, para aprender essas coisas? Tudo isso vai ter uma pesquisa, uma análise profunda. Muito bem. Aí vem a segunda sentença. Será o momento em que o corpo da pessoa que faleceu é carregado de sua casa até o cemitério, como está escrito no capítulo 1, no versículo 15. Então, aqui em Jó, no 1, no 15, a gente pode analisar o texto. E lançaram Jonas ao mar, e o mar parou de agitar. Que também eles pegaram Jó numa alusão a este momento. Então ele será julgado e receberá o título de tzadik, justo, ou de rachá, pecador. A designação que ele receberá será anunciado. Caso seja considerado tzadik, receberá uma grande honra. E caso seja considerado um rachá, passará por uma grande vergonha. Ou seja, lá do outro lado vai ser tudo esclarecido. Lá é o mundo do pensamento, não é como aqui que a gente está preso dentro de um corpo, e aqui a gente pode esconder tudo, lá não pode esconder. A terceira sentença. Se no momento o corpo for colocado dentro da cova, o peixe que engoliu Ioná, esse peixe que é falado aqui, um dag gadol, um peixe grande, então é uma alusão à cova no qual a gente viu, né? E é colocado o corpo da pessoa que é falecido. É interessante a gente analisar e fazer um friso aqui, que o próprio profeta Iona, em suas súplicas, enquanto estava nas entranhas do peixe, se expressou: das estranhas da tumba eu gritei. Veja, esse é o capítulo 2, no 3. Ele mesmo fala que da tumba ele gritou. Então a palavra Seol é tumba, né? Essa palavra que está escrito aqui, ela representa a tumba. E foi de lá, aqui, ó, a palavra Seol, que também são as mesmas letras do nome de Shaul, né? E que de lá ele gritou eterno. É um submundo, é o Seol, é a sepultura, é um local onde ele é falado, chamado, e a sua gematria aqui é de 307, 337, 337. Muito bem. Então, a quarta sentença, a terceira sentença é essa, a quarta sentença, conhecido como Ribut Hakever. Esse Ribut Hakever começará no momento em que a cova for coberta e continuará até o momento em que o corpo começar a se decompor. Quanto mais a pessoa estiver apegada ao mundo material, maior será a dificuldade de sua alma de se separar do corpo, como consta no Talmud, na Berahot 8a, de cabelo de dentro de um copo de leite. E para outras será tão difícil como arrancar um caule com espinhos de dentro de uma pedra, de um pedaço de lã. Então, vai ser muito difícil. A alusão aqui é que vai despedaçar tudo. A quinta sentença começa no momento em que o corpo começa a se decompor. E esteve Jonas na entranha do peixe por 3 dias e 3 noites.
Isso é o capítulo 2, versículo 1. Ele ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, aqui é um momento complicado. Este versículo também é uma alusão a 3 primeiros dias que o corpo se encontra na cova. E seus órgãos internos começam a perder sua forma. Então, a pessoa será sentenciada por temas relacionados à alimentação, questões de estudo de Torá, preocupava também com a necessidade que as pessoas passavam. Então, do terceiro até o 30º dia, será sentenciado pelas transgressões realizadas com outras partes do corpo. A sexta sentença, a purificação, mais conhecida como Geinom, caso seja necessária. O Rabin Haim Vital, no livro Sha'ar HaRegulin, na introdução 22, escreve em nome do Arizal que existem 4 grupos principais de pessoas. As pessoas terão que passar por um processo de purificação de 12 meses e depois estarão limpas. Segundo, a pessoa que transgredir muitas transgressões terão que vagar pelo mundo, passando por um processo de purificação antes de começar o processo de purificação citado no item anterior. E esta é a 7ª sentença que será citada mais adiante. Os justos e os eruditos da Torá que se purificaram de seus pecados através de reencarnações. Veja, purificação através de reencarnações. As pessoas totalmente justas que já não terão que passar por nenhum tipo de purificação. A 7ª sentença. Outro tipo de purificação, ou seja, é o tempo em que a alma terá que permanecer vagando por este mundo sem encontrar descanso, caso seja necessário. E também, caso seja necessário, terá que passar por certos tipos de reencarnações. O livro do Zohar transmite a mensagem. Portanto, todas encontram neste mundo em vida e têm a oportunidade de arrepender-se das suas transgressões e consertá-las. Devem analisar sempre seus atos para sempre estarem limpos com o Criador. Então, aqui agora a gente vai falar das pessoas que ainda se está escrito no livro da Ética dos Pais, no Pirkei Avot, no capítulo 2:10, em nome do Rabi Eliezer, retorna em tuas transgressões um dia antes da tua morte. Nossos sábios explicam que uma vez que não sabemos em que dia deixaremos este mundo, temos de estar sempre limpos e todos os dias retornar de novas transgressões, ou seja, de forma nenhuma nós podemos nos permitir estar longe da Torá, longe da pureza da Torá, de forma nenhuma. A gente tem que manter essa pureza dentro da nossa casa. Limpar a nossa casa de idolatria, seja de qualquer pessoa, proibir altamente da pessoa levar idolatria, levar estudos para dentro da nossa casa que não seja da Torá, pessoas que entrem na nossa casa para falar de prosperidade material, ou que você deve trabalhar, e que você deve correr atrás de coisas para ficar rico, e etc., que instigue a outra pessoa essa questão. Existem muitas pessoas assim. Também você tem que tirar essas pessoas, porque elas acabam manipulando a sua internalidade. Não deixar esses tipos de programas, essas pessoas que vivem falando venha ser rico, fique rico, e etc., porque isso é totalmente contra a Torá. Até porque quem tem que ser rico, o Eterno já vai fazer essa pessoa passar por isso, porque isso é uma questão meritória, não é uma questão de se correr atrás aqui nesse mundo. A pessoa tem que ter aquele tipo de vida, ter aquele tipo de sustento, então ela vai já ter, porque o Eterno vai enviar. Isso não depende de espiritualidade. Depois que isso tudo acontece, então a gente tem a separação entre o corpo e a alma. Aqui no livro de Geshem, Hahaim, capítulo 27, a separação entre a alma e o corpo ocorre em 7 estágios.
Então, esses 7 estágios, quando a alma, aos poucos, vai se elevando e se desconectando do corpo. Quando a gente tem a história da arca, que dura ali 365 dias, está falando exatamente desse castigo, aquela tempestade que acontece ali, a inundação, está falando do castigo que o corpo vai receber durante esses 365 dias, para a alma se libertar do corpo, para essa essência passar as informações para os astros, e aí então a pessoa está mandando toda aquela história para os astros. Por isso que é proibido fazer tatuagem. Que diz, existe uma gematria, e quando você pega a palavra tatuagem em hebraico, e você faz uma gematria com nome, sujou o seu nome, é que essa pessoa sujou o seu nome. Porque a pessoa, ela tem na pele toda a questão espiritual, onde ela passa para os astros as suas informações, a sua história. Se ela cobre aquele pedaço, então ela não recebe mais naquela parte a questão das bênçãos dos astros, que vem dos astros de Hashem através dos astros, e ela também, quando morre, não pode passar essas informações. Existe um estudo que foi feito entre duas pessoas que eles transmitiam e conseguiam ler pensamento das pessoas. Esses dois parapsicólogos, ou essas duas pessoas que tinham esse poder, elas foram colocadas uma de frente à outra e começaram a botar alguns tipos de material para que pudesse interromper aquela troca de pensamentos entre eles. Então, no primeiro caso, eles botaram ferro e não interrompeu. Colocaram chumbo, não interrompeu, e tudo que eles podiam botar, ele não interrompeu. A única coisa que interrompeu esse pensamento foi a pele de um animal. Então, eles botaram uma pele ali entre eles, e aí eles não conseguiram passar mais essa informação. Isso mostra que essa questão da tatuagem na pele é uma coisa muito séria. Outro ponto é a cremação. Não se deve fazer a cremação de uma pessoa que segue a Torá. Então, deve-se ter todo um cuidado da família em preparar logo o tipo de enterro que vai ter, para que a pessoa possa ter realmente um local onde ela possa passar por essa questão de passar essa essência da alma para os astros. Quando acontece a cremação, como aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, onde aqueles judeus foram queimados, aquelas histórias foram apagadas, não existe mais. A alma, o corpo não tem como passar a história para os astros. Então, tudo vai ficar apagado, como num computador, quando você perde o HD do computador, que todas as informações foram apagadas. Aquela história não existe mais. Então, 30 dias antes da pessoa deixar este mundo, a alma começa a se separar do corpo, parcialmente. Isso vai estar lá no Zohar Vaihi, na página 227. Em suas últimas horas de vida, uma pessoa, uma nova conexão da alma, em suas últimas horas de vida, uma nova conexão da alma com o corpo é deixado. A gente pode ver mais detalhe disso no livro de Sha'ar HaMitzvot, no Sha'ar 5, dos 8 Shiarins, na Parashá Vaihi. No momento da morte, quando a alma deixa o corpo, abandona somente uma parte conectada ao corpo. Antes da alma partir, ela percebe a luz divina. A parte, e ela vai partir ao encontro da Shekhinah. Isso é o Zohar Vaihi 98. Neste dia, a alma passa por um grande julgamento e as leis do luto são mais rigorosas. Existem também as leis do luto e a gente vai estudar sobre tudo isso. Depois de 3 dias, a alma deixa a parte que ainda permanecia conectada com o corpo, porém ela ainda continua em proximidade ou sobre o corpo. Isso está no Tratado de Moed Katan, Erushami 83.5, no Zohar Vaikel.
Nos 3 primeiros dias em que a alma ainda permanece conectada ao corpo, as leis do ilutado são rigorosas. Também no Tratado de Moedo de Catan 21. 7 dias após ter deixado o corpo, ocorre uma nova separação, pois nos 7 primeiros dias a alma ficará indo desde a sua casa, onde vivia, até o túmulo onde foi enterrada, e do túmulo à sua casa. No 7º dia, ela sobe para o seu lugar, Zorra vai rir. Portanto, as principais leis de luto continuarão a ser aplicadas todos os 7 dias, como no Tratado de Moedo de Catan 20. Vai acontecer essa separação. Depois de 30 dias, a alma é levada novamente, segundo o Zorra Vaikel. Durante os primeiros 30 dias, a alma participa das sentenças feitas no corpo. Portanto, nesses 30 dias, continua a ser cumprida algumas leis do luto. Tratado de Moedo de Catan 27. No final de 12 meses, a alma é novamente elevada e deixa todos os assuntos referentes a este mundo. Ela sobe para sua fonte superior e não se interessa mais por questões materiais. No primeiro 12 meses após a morte, a alma sobe para o mundo espiritual e desce para o local onde o corpo se encontra. Depois de 12 meses, a alma sobe e não regressa mais. Isso está no Tratado de Shabat 152b. Porém, continua sempre com uma pequena conexão com o local onde o seu corpo está enterrado, uma vez que em todos os 12 primeiros meses a alma ainda não se separou totalmente do corpo e continuam ainda certas leis referentes ao luto, quando este se relaciona o falecimento do pai ou da mãe. E aí vem agora o assunto da reencarnação. E esteve a palavra do Eterno novamente com Iona, capítulo 3, versículo 1 de Iona. Palavra de Hashem, vai rir davar, Adonai, el Iona, Shebit lemor. Então, esteve a palavra do Eterno mais uma vez com Iona. Esse versículo também faz uma alusão à reencarnação, como foi já explicado. Segundo a explicação do livro Aderete Eliarro, Hashem deu uma nova oportunidade para esta alma regressar e concretizar o objetivo a ela destinado. Porém, certas condições foram impostas em sua vida, necessárias para retificar os atos realizados na reencarnação anterior, como foi insinuado no capítulo 4, versículo 1. Iona se sentiu muito mal, uma vez que na vida anterior esta alma não viveu de maneira correta, então foram decretados nessa nova vida dificuldades financeiras e também outros aspectos da vida, como está escrito no livro do Zorra. Uma pessoa que viveu de forma errada, na próxima reencarnação passará por dificuldade, mesmo que nessa reencarnação ela seja uma pessoa justa. Está escrito no livro de Dere Hashem, O Caminho de Deus, parte 2, capítulo 3, de Rabi Moshe Haim Luzzatto, que uma alma pode regressar a este mundo outras vezes em diferentes corpos, e desta forma poderá consertar o que prejudicou em outras vidas, ou completar o que ficou faltando. Porém, no futuro, depois de todas as reencarnações que passar, a pessoa será julgada segundo todas as vidas e situações que passou. Certa condição em que a pessoa se encontra em sua vida atual foram determinadas pelos atos que ela realizou em outra vida. E este é o motivo pelo qual as pessoas justas passam por sofrimento em suas vidas. Então, a gente já viu isso lá em cima e a gente sabe que tudo que a gente está passando hoje não é algo que tem que realmente acontecer. Quando as pessoas passam para a questão de retificação, essas retificações vão ser aceleradas. Este também é um dos motivos que, em Yom Kippurim, no Dia do Perdão, nós fazemos viduí, confissão, mesmo das transgressões que não cometemos, pois não sabemos que transgredimos nas nossas outras reencarnações. Isso está lá no Hamei de Yom Kippurim 2.15.
A alma de uma pessoa que não teve mérito de cumprir com sua missão em vida poderá regressar 3 vezes em outros corpos. Porém, a alma de um tzadik, o justo que cumpriu sua missão, não necessita reencarnar, segundo o Marachá Shabbat 152 e 153. Vale observar que a Torá fala que se uma pessoa se esforça para cumprir uma mitzvah, ela pode encarnar até 1000 vezes. Até para cada vida ela conserta uma mitzvah. Mas vão ter muitas dificuldades dentro disso. Porém, se uma pessoa ela começou a se corrigir em alguma dessas vidas, poderá receber novas chances de reencarnar. Então, quer dizer que nada está perdido. Né? Isso é baseado em nome do Ari no Sha'ar Hagigulin 4. Cálculos elevados, porém limitados. Hashem falou ao profeta Iona: levante-se e vá a Nínive. Capítulo 1, versículo 2. Vá imediatamente para Nínive, é o que está escrito aqui. Com ler el Nínive. Que então, Iona, baseando nos cálculos, né, a gente tem um cálculo aqui que é feito, resolve não cumprir uma ordem de Hashem. Ele faz os cálculos, analisa, ele fala, não, vou viver a vida, não vou estudar a Torá, vou viver outras coisas e eu não quero isso para minha vida agora no momento. Tenho muito para viver, tenho muita coisa legal para fazer, eu não quero responsabilidade, não adianta nada, não adianta nada. Então, ela começa a fazer esses cálculos, né? E diz que Iona, ele se levantou para fugir da presença de Hashem. E aí Deus falou assim, Deus criou o homem reto, mas ele procurou fazer muitos cálculos. No Correlete 7:29, Deus tornou um homem simples, mas eles se envolveram em muitos cálculos, muito raciocínio. Tá vendo? A coisa é tão simples, mas o homem fez muitos cálculos. São esses cálculos que o Shilamon está falando aqui, esse raciocínio, né, que vai fazer com que o homem ele perca muitas vezes, né, a sua questão junto ao Eterno, a sua missão. Então ele inventa que ele precisa fazer muitas e muitas coisas para ser feliz. Então ele tem todo o cronograma, ele tem que, num dia ele tem que jogar carta, no outro dia ele vai para tal lugar, outro dia ele tem que ter isso, tem que ter aquilo, e só isso vai fazer ele feliz. Existem até coisas que não existiam em vidas passadas, e é aquilo que vai fazer a pessoa feliz, porque ela é estigmatizada pelo sistema de que aquele objeto, aquela coisa vai fazer ela muito feliz. Então, o primeiro homem, Adão, e sua esposa Rava, possuía uma grande vontade de se elevar cada vez mais e santificar o nome de Hashem. Hashem os havia proibido de comer do fruto da sabedoria do bem e do mal. Porém, a serpente seduziu a Rava com os argumentos de que se apenas experimentassem o gosto do mal e depois o rejeitasse, conquistariam um novo aspecto de santidade. Mesmo que temporariamente houvesse uma perda, ao longo do tempo se elevariam ainda mais, ou seja, a Nefesh Hahaim. A árvore foi tentadora para Rava por sua beleza, oferecendo oportunidade de conquistar um novo mundo de conhecimento que ainda estava oculto. Vê Bereshit Rabá 19:5. Então Rava comeu desse fruto e depois deu também para Adão comer. Todos os cálculos foram muito elevados e com boa intenção, porém só havia um problema. Eles transgrediram diretamente a ordem de Hashem. O mesmo ocorreu aqui com o profeta Iona. Assim como em outros casos relatados na Torá, alguns exemplos serão dados aqui para que a gente possa ver. Ram, filho de Noa, querendo salvar a reputação da sua esposa, que estava grávida,
Shahazael, e depois deu à luz a Shiron. Manteve relações matrimoniais com ela dentro da arca, para que as pessoas pensassem que Shiron fosse filho dele, desrespeitando dessa forma a ordem de Hashem, que proibiu esse tipo de relação dentro da arca. Portanto, ele e seus descendentes foram malditos para sempre. Talmud Sanhedrin 108. O rei Shaul desobedece à ordem que recebeu de Hashem através do profeta Samuel de matar também os animais do povo conquistado, argumentando que os melhores bois e carneiros poderiam ser usados como sacrifícios para Hashem. Portanto, ele sentiu pena de perdê-los. Porém, o profeta Samuel falou: Hashem deseja que tu obedeça a ele e não que traga sacrifícios, em vez de cumprir sua vontade, uma vez que tu rejeitaste a palavra de Hashem, agora Hashem te rechaça como rei. Mesmo que a nossa vontade seja de fazer uma mitzvah, uma boa ação, não podemos desobedecer uma ordem de Hashem. Aquilo que está na Torá não pode ser desobedecido. Devemos ter em mente que, mesmo sendo todos os nossos cálculos verdadeiros e todas as nossas intenções sejam boas, nada prevalece sobre um mandamento de Hashem. Portanto, o correto é reconhecer que nossos cálculos são limitados e o mandamento de Hashem está acima deles. Se seguirmos os nossos cálculos em oposição à ordem de Hashem, significa que fracassamos na prova e com certeza sairemos perdendo. Ao contrário, se nós superarmos cumprindo a ordem de Hashem, mesmo quanto aos nossos cálculos, significa que passamos com sucesso pela prova e no final ele se preocupará conosco, ou seja, a nossa missão será cumprida.